Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana de discussões. Essa semana foi muito agitada, bastante agitada, na verdade. Alguém chegou a me chamar de polemicista. Disse que eu sou uma ótima polemicista, mas qual que é a ideia da polêmica? Qual que é a ideia da gente gerar polêmica? É porque ao provocar de uma forma um pouco mais incisiva as pessoas, eu consigo abrir um debate que anteriormente não seria aberto. Se eu só postasse lá nas minhas redes sociais que eu discordo de alguns pontos da filosofia do Carl Sagan e etc., se eu fosse, assim, elegante, se eu fosse um pouco mais prudente, sofisticada, a discussão não sairia da bolha e eu não conseguiria clarear melhor as minhas ideias e eu não conseguiria ter acesso à quantidade de material que as pessoas me mandaram. Então, na tentativa de ou me refutar, ou brigar comigo, ou, enfim, me dizer que eu estou errada, as pessoas mandam várias referências e eu uso essas referências. Não é que a polêmica é criada única e exclusivamente pelo benefício da polêmica. A polêmica, ela é útil quando você sabe usar a polêmica a seu favor, exatamente para isso, para que você coloque as suas próprias ideias em xeque. Então vamos lá, como eu sabia que a ideia de que a ciência estava se tornando uma religião não era uma ideia minha, eu já ouvi algumas pessoas falar sobre isso, eu precisei melhor organizar as coisas na minha cabeça para fazer um sentido, para realmente eu conseguir explicar para as pessoas o porquê que a ciência ela vem se tornando uma religião e porquê que no livro Um Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, isso fica extremamente cristalino. Então, veja só, vamos falar um pouco sobre o livro, do que o livro realmente trata, ou do que o Carl Sagan, qual que é a camada superficial que existe no Mundo Assombrado pelos Demônios. O Carl Sagan, ele dispensa apresentações. Eu acho que todo mundo sabe que ele é um astrônomo muito famoso, ele ficou muito famoso no início da década de 20. Esse livro é um dos últimos livros que ele publica. Ele já estava bem doentinho, eu acho que ele deu câncer, se não me engano, e ele publica no final da década de 90. Mas toda essa discussão ateísta, cientificista, toda essa geração de adolescentes, principalmente, que se defendem os argumentos ateus com unhas e dentes e tudo que existe é a matéria e as únicas coisas que são verdadeiras são as coisas que podem ser explicadas através dos métodos científicos. Isso fez muito sucesso no início da década de 20, principalmente por causa do Carl Sagan e outros divulgadores científicos ateus. Hoje eu acho que quem está mais em voga é o tal do Richard Dawkins, tá? Mas teve mais gente envolvida nessa bagunça aqui, foi um movimento bem grande. E O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro que o Carl Sagan escreve para tentar rebater os argumentos utilizados pelas pseudociências. O que ele diz aqui? Isso eu tô falando a camada superficial do livro, tá? Existe um fenômeno que é mais ou menos conhecido como o fenômeno da nova era, onde o homem moderno e o homem americano, principalmente, mas isso se espalha invariavelmente para o resto do mundo, passou a acreditar em coisas cada vez mais banais e ridículas. Então, existem vários fenômenos pululando por aí, das pessoas acreditando, por exemplo, na energia dos cristais. Vocês lembram daquele frisson que foi o livro Segredo? Que mais ou menos diz que se você desejar com muita força alguma coisa, essa coisa vai se materializar. Então você tinha que colocar uma fotinha do carro que você queria do lado da sua mesa ali de trabalho, porque se você olhando para aquele carro todos os dias e mentalizando e puxando as energias positivas do universo, aquilo iria se transformar em verdade. Todo mundo está ciente disso. E fora essas pseudociências que mais parecem pseudo-religiões, existem também as coisas realmente loucas, assim, pessoas acreditando em magia mesmo, Ele foca bastante nesse livro aqui na questão dos extraterrestres. Teve uma onda também ali no início da década de 20, daquelas marcas em plantações, todo mundo vai se lembrar disso, todo mundo que tem mais do que 20 anos vai se lembrar disso, onde supostamente os ETs teriam ido ali, feito aquelas marcas e tudo. Tem toda a história envolvendo a Área 51,
A Cassia Santarém tá lembrando aqui que tem aquela bobagem da física quântica. Hoje tem, né, os coaches quânticos e todo esse tipo de palhaçada que envolve a nova era. Em uma camada superficial, esse livro foi feito para denunciar esse tipo de bobajada, a partir de argumentos científicos. Então, o que seria interessante, caso essa camada superficial fosse a única camada, você entender, a partir de argumentos científicos, o porquê que essas pseudociências não se sustentam. Olha só essa bobagem de medicina quântica. Por que isso não se sustenta? Vamos entender um pouco mais o que é a física quântica? Vamos aproximar a ciência que realmente é uma ciência que tem base empírica, é uma ciência que realmente passa ali pelo crivo do método científico, do homem comum. Essa ideia de divulgação de ciência, eu sou super a favor, eu adoro ouvir divulgadores de ciência, adoro entender um pouco mais sobre física. Já li vários livros do Stephen Hawking, eu li Uma Breve História do Tempo, eu li O Mundo numa Casca de Nós, já vi vários documentários, eu gosto de entender, sabe? Eu não tenho nenhum problema com isso, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui me ouvindo também não tem nenhum problema com isso, sabe? Não tem nenhum problema com a divulgação da ciência quando estamos falando nessa camada superficial, tá? Quando a gente está falando de divulgação de ciência, sendo realmente divulgação da ciência, nós entendermos um pouco mais do que é composto o universo, entender um pouco mais da teoria do Big Bang e todas essas coisas que envolvem a divulgação da ciência, aproximar mais a ciência do homem médio, né? Do homem que não passou por uma formação formal em ciência, ninguém fez física, quem não fez matemática e esse tipo de coisa. Então vamos lá, o problema não é esse, o problema é que esse livro aqui, ele vai muito além da camada superficial da tal da divulgação da ciência, tá? O que existe dentro aqui desse livro é uma tentativa de fazer duas coisas, e se você não for um pouquinho mais treinado, se você não tiver um pouquinho mais de maldade, você vai cair nessa cilada, tá? A primeira das tentativas é de equiparação das religiões tradicionais às pseudociências. O que muita gente me falou, quando eu polemizei lá o assunto do Carl Sagan, foi o seguinte: Débora, você está enganada. O Carl Sagan é um cara que super respeita as religiões, Ele é um homem equilibrado, ele não usa a ciência para falar mal da religião, certo? E essas pessoas que estão falando isso provavelmente não leram os livros do Carl Sagan, porque ele fala com todas as palavras aqui, nesse livro especificamente, que as religiões são quase que, em sua maioria, pseudociências protegidas pelo Estado. E outra forma dele bater nas religiões tradicionais, principalmente na religião católica, mas ele fala de outras religiões aqui, ao mesmo tempo que ele está falando das pseudociências, ao mesmo tempo que ele está falando, por exemplo, ao mesmo tempo que ele está tentando desmistificar esses encontros com extraterrestres e não sei o que lá, ele começa a falar da teologia cristã. Ao mesmo tempo, então, ele está falando lá dos extraterrestres. Aí, de repente, ele começa a falar dos demônios cristãos. E ao falar dos demônios cristãos, ele pinça dentro da teologia cristã e dentro de pensadores como Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, opiniões separadas do contexto, né, para justificar a ideia de que, olha só, a Igreja Católica, ela não se difere em nada desse tipo de gente doido que está falando de abdução de ETs, tá? É mais ou menos isso, mas é bem suave. Como eu disse, você precisa ter um pouco de maldade. De vez em quando ele fala de forma explícita: as religiões são pseudociências protegidas pelo Estado. Mas de vez em quando
essa desqualificação da religião é feita de uma forma muito suave. E por que é feita de uma forma suave? Porque o Carl Sagan é um cara muito inteligente. Se engana quem bate nesses caras falando assim, é porque é um bando de burro, um bando de gente que não entende do mundo. O Carl Sagan sabe a Bíblia de cabo a rabo, Ele cita várias passagens da Bíblia que não são passagens muito conhecidas. Ele conhece profundamente vários filósofos cristãos. Eu já mencionei aqui o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino e outros. Ele menciona vários filósofos interessantes, várias filosofias distintas. Ele conhece um pouco ou bastante de psicanálise, então ele não é aquele tipo de intelectual que sabe a sua área de estudos, por exemplo, que sabe sobre ciência e fica restrito à ciência. Não, ele é, de fato, um scholar, naquela noção mais inicial da palavra, de que é aquela pessoa que conhece sobre várias coisas, tá? Então ele não é burro, hora nenhuma. E é exatamente por não ser burro, exatamente por ser um cara extremamente inteligente, que ele consegue inserir esse tipo de manipulação de uma forma muito sutil, a ponto de talvez pessoas menos treinadas nesse tipo de manipulação política passarem a largo dessa segunda camada que existe dentro desse livro. E qual que é o objetivo? O que nós estamos fazendo aqui, meus amigos? O que o Clube Bocó faz aqui? Por que você deve se inscrever no Clube Bocó, caso você ainda não seja inscrito? Nós tentamos desvendar as camadas que existem nesses tipos de livro. Nós tentamos entender qual que é a origem dos pensamentos desse tipo de pensador que está tentando te enganar, que está tentando te manipular sutilmente para levar você para o lado que ele acha que é o lado certo, tá? É isso que nós fazemos aqui. Então, a segunda coisa que o Carl Sagan faz é tentar fazer da ciência uma religião. E aqui nós vamos com calma, nós vamos passar ponto a ponto como ele faz isso tudo. Mas ele não quer só criar qualquer religião. Ele tenta fazer da ciência uma religião utilizando as bases religiosas cristãs. Porque, como eu disse, ele conhece muito bem a Bíblia. Ele não é um cara bobo. O Carl Sagan sabe que se ele fosse tentar desenvolver por si só uma religião, ele falharia de uma forma impressionante, porque ele sabe que não é possível desenvolver coisas que estão dentro do palco de ação de forma independente, de forma individual, tá? Ele leu Nietzsche, ele sabe as consequências do pensamento de Nietzsche, todo esse tipo de coisa. Tanto ele consegue fazer da ciência uma religião, que ele cria uma seita. Os seguidores do Carl Sagan se comportam como seitas. Você duvida de mim? Digita aí no YouTube O Mundo Assombrado pelos Demônios e veja as resenhas que existem sobre esse livro, excluindo a resenha da Tatiana Feltrin. Por que a resenha da Tatiana Feltrin ela é completamente diferente das outras resenhas que reproduzem esse comportamento de seita que o Carl Sagan gostaria, que foi a intenção do Carl Sagan a fazer isso? Porque a Tatiana é uma pessoa inteligente, ela não se deixaria manipular dessa forma, tá? Outras pessoas mais imbecis, e digitem aí no YouTube, eu não vou citar nomes, começam a falar do livro como se elas estivessem dando depoimentos religiosos. Elas dão verdadeiros testemunhos de como aquele livro foi a salvação. E de como, nada obstante, eles continuam sendo pecadores, eles continuam tendo um pouquinho de fé aqui, um pouquinho de fé ali, caindo em tentação, a rezar para alguma coisa em determinado ponto. Foi aquele livro, ou foi a ideia da razão, eles passaram pela igreja da razão, que geralmente são as universidades, que o salvaram. Então, vou falar o nome mais famoso, um deles é o Pirula. Mas existem outros, tá? Tanto deu certo,
essa criação da ciência como uma religião que as pessoas se comportam assim como os religiosos se comportam, inclusive defendendo o seu profeta, o Carl Sagan, a unhas e dentes. Eu tive menos problemas ao falar mal do Papa, por exemplo, do que eu tive falando mal do Carl Sagan. Então, assim, o comportamento de seita, ele existe, e esse é uma das coisas que a gente precisa refletir. A partir daqui, deixando tudo isso claro, eu quero desenvolver essas duas ideias com vocês, que estão dentro desse livro. A primeira é a ideia de que o Carl Sagan é o, talvez, maior representante da visão de mundo irrestrita que nós estamos conversando aqui no canal durante muito tempo. E a segunda ideia é essa ideia de como ele consegue transformar a ciência em sua religião, tá? Então vamos começar na primeira ideia. Por que o Carl Sagan é o maior representante da visão de mundo irrestrita? E dentro da visão de mundo irrestrita, por que ele é o maior representante dos famigerados intelectuais ungidos? Daquelas pessoas que acreditam que, por deterem um conhecimento específico, via de regra, o conhecimento racional, eles se acham superiores às outras pessoas e, principalmente, eles se acham no direito de dizer como as outras pessoas devem viver as suas próprias vidas. Dentro da visão de mundo irrestrita, e por que eu vou destrinchar esse conceito de novo, apesar de quem já acompanhar aqui no canal saber esse conceito de cabo a rabo? Porque eu não tô com paciência pra ouvir comentário imbecil. Então, se eu falar assim, existe esse conceito aqui de visão irrestrita, tem um vídeo lá, vai lá assistir, ou tá dentro desse livro, ninguém vai assistir, ninguém lê o livro, e depois ficam me infernizando a vida durante o tempo que o vídeo fica no ar. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu vou explicar certinho. A visão de mundo irrestrita é uma ideia que está dentro do livro Conflito de Visões, do Thomas Sowell. É o primeiro livro que a gente discute no nosso Clube Bocó, e não por coincidência. Esse é o primeiro livro, tá? Dentro desse livro Conflito de Visões, o Thomas Sowell começa a identificar o que realmente divide as pessoas por política. Quais que são as origens dos conflitos ideológicos, as raízes desses conflitos. E ele identifica dois tipos de visão de mundo que dizem respeito à forma com que as pessoas enxergam qual que é a verdadeira natureza humana. Ele vai falar da visão trágica e da visão irrestrita, que nós não vamos conversar hoje, mas ele vai falar também da visão irrestrita de mundo. Nessa visão irrestrita, quem compartilha desse tipo de visão de mundo acredita que o homem é ruim, que o homem é mau, mas porque ele foi condicionado a ser desse jeito. Caso a gente consiga condicionar o homem através de vários sistemas diferentes, mudando a sociedade, mudando a sua forma de educação, mudando várias formas de condicionamento que os homens estão sujeitos, então esse homem deixará de ser mau, deixará de fazer coisas ruins e ele passará a ser um homem bom. Ou seja, nós conseguimos, mexendo pecinhas como se a sociedade fosse um grande xadrez, e mexendo as pecinhas do xadrez, desenvolver todo o potencial de bondade que está inato dentro da alma humana. Por que um homem não desenvolve esse potencial de bondade? Porque ele é preso pelas amarras de um sistema extremamente injusto, de uma sociedade extremamente injusta, certo? As pessoas que compartilham dessa visão de mundo irrestrita acham que esse potencial humano será desenvolvido através da razão. Então a razão será responsável por guiar o homem em direção ao paraíso. Essa é uma ideia, gente, platônica também, não é nada de novo, mas isso ficou muito mais flagrante depois do iluminismo. Já que o homem pode ser desenvolvido através da razão, já que o homem pode se tornar um grande homem através do desenvolvimento da razão, quem que será o responsável por guiar essas massas incultas em direção à luz? Em direção... Por que se chama iluminismo? Por que se chama iluminar? Porque quem que vai ser o responsável por iluminar as mentes desse bando de bobo que não tem o conhecimento científico? Quem detém o conhecimento científico? Quem detém o poder de dominar a sua razão?
Quem tem aquele conhecimento super específico, que é o conhecimento que está dentro das nossas tais faculdades racionais. Então, por isso que a visão de mundo irrestrita caminha lado a lado com a visão de mundo dos intelectuais ungidos, porque sempre fica essa ideia de que existe pessoas que estão no escuro e elas serão guiadas em direção à luz, caso esse grande intelectual se disponha a pegar na mãozinha das pessoas e guiá-las. E caso isso aconteça, caso nós consigamos guiar todos esses burros e imbecis em direção à luz, então o paraíso na Terra acontecerá. Todas essas coisas horríveis, por exemplo, assassinatos, estupros, todos os crimes horrorosos envolvendo a qualidade humana, e até nem crimes, vamos falar assim, as desigualdades que existem, a fome, a miséria, as injustiças, elas deixarão de acontecer. Como que o Carl Sagan se encaixa nisso? Ele se encaixa nisso logo no primeiro capítulo do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Na verdade, os únicos capítulos que você precisa ler desse livro são os 2 primeiros capítulos, para entender essa ideia que eu tô falando. Então é por isso que é fácil, por isso que você não tem desculpa. Leia os 2 primeiros capítulos, por gentileza. Bom, nesse primeiro capítulo, o Carl Sagan começa contando como que ele teve o estalo de ser um divulgador científico. Por que que ele parou e falou assim: eu sou aqui um grande cientista, eu já tenho várias coisas publicadas, por que eu vou compartilhar esse meu grande conhecimento com esses réis mortais? Por que eu vou me dar ao trabalho de fazer livros de divulgação científica? Bom, eu vou me dar ao trabalho de fazer livros de divulgação científica porque num belo dia de sol, eu estava voltando de uma grande conferência científica, eu estava voltando super animado porque eu compartilhei o meu conhecimento científico com outros cientistas, e eu tive o infortúnio de ter um motorista que me levasse ao aeroporto. E o motorista o reconheceu. O motorista falou assim: você é aquele cientista famoso, o Carl Sagan? Ele falou: sim, sou eu mesmo. Olha como eu sou famoso. E o motorista, no auge da sua ignorância, na opinião do Carl Sagan, começou a conversar com ele sobre todas as teorias da conspiração que o motorista conhecia. Olha só, na década de 90, nem tinha internet para divulgar isso, como a gente consegue divulgar hoje. O motorista começou a conversar com ele sobre a Área 51, sobre ETs, sobre Atlântida, sobre todas essas ideias fantasiosas, né? Sobre todos esses contos de fada, sobre todas essas coisas que nós inventamos, que nós descobrimos, que nós temos acesso, para dizer que o mundo é um lugar mágico, é um lugar mágico. E a hora que ele começou a falar com o Carl Sagan disso, o Carl Sagan ficou assim: meu Deus do céu, que babuíno, que cara imbecil. A curiosidade é que o nome do motorista é William Buckley. William Buckley é um grande entrevistador americano. Se você der um Google aí, você vai perceber. Ele era muito famoso na época, então ele tinha o nome de um cara muito famoso, que entrevistou várias pessoas. Ele é um cara inteligente. Dê um Google aí no nome William Buckley. Então o Sr. Buckley, ele... pobrezinho. Ele até queria conhecer, ele até queria saber alguma coisa, mas ele não conseguia. Ele não tinha acesso ao mundo fantástico do mundo racional, assim como o Carl Sagan tinha acesso. E aí o Carl Sagan começou a desconstruir todas aquelas ideias do Sr. Buckley. E ele fala assim, que o Sr. Buckley começou a viagem super animado e ele terminou soturno. Cada vez que eu quebrava um conto de fadas dele, ele se tornava uma pessoa mais triste. Mas olha só, o Sr. Buckley, ele não é um simples imbecil, ele não é um simples animal de teta, tá? Ele é bom, potencialmente falando. A natureza do Sr. Buckley é uma natureza boa. Mas qual que é o problema? O problema não tá nele. O problema é que ele recebeu o condicionamento errado. Ele teve acesso às fontes de informação erradas, tá? Nas palavras do Carl Sagan, vamos lá. Talvez o Sr. Buckley tivesse que saber ser mais cético a respeito das informações que lhes são oferecidas pela cultura popular. Mas fora isso, é difícil achar que é uma falha sua.
Ele simplesmente aceitou o que as fontes de informação mais difundidas e acessíveis diziam ser verdade. Por ingenuidade, foi sistematicamente enganado e ludibriado. Pobre Sr. Buckley, que foi enganado e ludibriado pelo condicionamento que foi dado a ele. Se vocês pesquisarem aí no YouTube os divulgadores de ciência, frequentemente eles vão falar a mesma coisa. Eles vão falar que todos esses canais que difundem fake news sobre ciência, o próprio Pirula fala assim, olha esses meninos do canal Você Sabia, que estão fazendo um desserviço. Por quê? Porque eles acreditam que essas coisas que criam as pessoas que acreditam nessas coisas. Eles não entendem que, caso não existisse o canal Você Sabia, o homem iria até literalmente os confins do inferno para achar magia no mundo, porque o mundo é mágico. Nós vamos conversar sobre isso ainda, tá? Mas olha a arrogância de uma pessoa que se acha imbuída do dever de levar a luz ao pobre Sr. Buckley. Onde o negócio do Carl Sagan ser um intelectual ungido fica ainda mais claro. Já que o conhecimento racional é um conhecimento que está acima dos outros conhecimentos, então quem que deve liderar as massas? São os racionalistas, são quem detém o conhecimento técnico. Isso é uma conclusão lógica desse tipo de pensamento. Então é por isso que o Carl Sagan fala o seguinte, olha só, gente, os nossos líderes governamentais não têm nenhum conhecimento científico. O último líder governamental, olha, a gente recebeu uma rede ainda de 59 pessoas. Os líderes governamentais, eles devem ser homens da ciência, né? E as políticas devem ser feitas única, exclusivamente, com base em evidências científicas. Todas as políticas que são feitas pautadas no senso comum ou pautadas em coisas bizarras, tipo religião, tipo os mitos, tipo coisas que estão fora das ciências, são equivocadas e, mais do que isso, são perigosas, tá? São perigosas. É uma consequência, gente, desse tipo de pensamento. É um segmento normal, tá? Se você pensa que o homem está em seu estado potencial, esse potencial vai ser desenvolvido pela razão, algumas pessoas detêm o conhecimento racional, então serão essas pessoas que devem ser as responsáveis por guiar essas pessoas. Então, por isso, elas devem ser os líderes. Isso, de novo, é uma ideia platônica. Quando a gente tiver capacidade de ler junto aqui a República, vocês vão perceber que o final da linha de raciocínio do Platão é os filósofos que devem ser os líderes. No topo da pirâmide devem estar os filósofos, tá? E por fim, para fechar com chave de ouro, o fato do Carl Sagan ser um intelectual ungido que compartilha da visão de mundo irrestrita. Ao denunciar as pseudociências e falar assim, olha, o mundo está lotado dessas pseudociências, certo? Nós precisamos resolver isso, Como que nós podemos resolver isso? Divulgando a verdade. O que é a verdade? A verdade científica. Nós poderíamos divulgar essa verdade através de todos os meios possíveis. Então, a gente precisa dominar a televisão, a gente precisa dominar os quadrinhos, nós precisamos dominar os livros, nós, os homens da ciência, da verdadeira ciência, né? A gente precisa enxotar essa pseudociência para fora da jogada. Se a gente observar a nossa sociedade, a gente poderia facilmente concluir que fazemos questão de ensinar às crianças assassinatos, estupros, crueldades, superstições, credulidade e consumismo. Como que nós ensinamos as nossas crianças a isso? É só observar o tipo de conteúdo que existe na televisão, no rádio, no cinema, nos jornais, nas revistas e nas histórias em quadrinhos. Essas histórias, elas ensinam as crianças esse tipo de coisa ruim. O homem nasce bom, ele é condicionado a ser ruim. Continuamos a seguir esse padrão e pelas constantes repetições, muitas crianças acabam aprendendo essas coisas. Ou seja, o videogame torna as crianças agressivas. É isso que o Carl Sagan tá falando. Essas crianças jogando joguinho de tiro, elas vão se tornar crianças agressivas. Massacres nas escolas, por que acontecem? Porque as crianças jogam um jogo de tirinho, tá? E foquem aqui. Que tipo de sociedade
nós não poderíamos criar se ao invés disso nós lhes incutíssemos a ciência e um sentimento de esperança? Que tipo de sociedade nós não poderíamos criar? Quem tem essa visão de mundo restrita sempre pensa em criar uma nova sociedade, porque essa que nós temos é uma sociedade contaminada por diversos motivos. Se você é um marxista, você acha que ela está contaminada pelo capitalismo, pela burguesia. Se você é o Carl Sagan, você acha que ela está contaminada pela tradição, pela superstição, pela religião e todo esse tipo de coisa. Então, imagine só, imagine all the people. Que tipo de sociedade que a gente poderia criar se a gente incutisse nas crianças a ciência e o sentimento de esperança? Um novo homem poderia surgir a partir daí. Uma nova sociedade podia surgir a partir daí. Uma sociedade, se não sem, com pelo menos menos assassinatos, menos estupros, menos crueldade, superstições, credulidade, consumismo. Tá? E para finalizar, o Carl Sagan sendo aí a figura mais representativa da visão irrestrita de mundo que poderia existir, eu acho. Nunca li nada do Richard Dawkins, mas eu acho que seria difícil superar o Carl Sagan nesse sentido. Ele cita lá no meio do livro, um filósofo inglês que ficou muito famoso durante o período da Revolução Francesa ao argumentar com o Edmund Burke. O Edmund Burke era contra a Revolução Francesa e o Thomas Paine era a favor da Revolução Francesa. E ele foi para os Estados Unidos ajudar a fazer a Revolução Americana lá. Tem um livrinho bobo, mas que caso você nunca tenha ouvido falar de Edmund Burke ou de Thomas Paine, caso você nunca tenha ouvido falar nas diferentes divisões liberais que existiam durante o século XVIII, confira esse livrinho, chama Esquerda e Direita. Tem 2 elefantes na capa. Por que será que tem os elefantes, né? E nesse livro ele explica de forma razoavelmente bem qual que é a tradição francesa liberal, qual que é a tradição inglesa liberal. Para nossa surpresa, ou não tanto para nossa surpresa, é exatamente o Thomas Paine que é utilizado como essa visão irrestrita liberal que vigorava na época. Essa visão que, apesar do Thomas Paine ser inglês, é muito mais de tradição francesa do que de tradição inglesa. Aí ele fala que o Thomas Paine estava muito à frente do seu tempo. Eu nunca entendo como isso pode ser um elogio. Estar à frente do seu tempo, isso não diz coisa nenhuma. Os tempos para frente podem ser tempos ruins, né? Aquela ideia de progresso, que sempre que estiver à frente vai ser melhor do que o que está para trás, né? O Thomas Paine se opôs corajosamente à monarquia, à aristocracia, ao racismo, à escravidão, à superstição, ao sexismo, quando tudo isso constituía a sabedoria convencional. E ele foi inabalável em sua crítica à religião convencional. Ele escreveu no livro The Age of Reason. Olha o que o Thomas Paine escreve no livro The Age of Reason. Sempre que lemos as histórias obscenas, as orgias voluptuosas, as execuções cruéis e torturantes, o espírito inexorável de vingança que impregnam mais da metade da Bíblia, seria mais coerente dizer que ela é a palavra de um demônio do que a palavra de Deus. E que a Bíblia que tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Bum! Tudo fez sentido agora na cabeça de vocês? Não é que a Bíblia consegue captar a verdadeira essência humana e transcrevê-la em narrativas e transcrevê-la em histórias. Não é que a Bíblia consegue dizer assim, galerinha, é o seguinte, o ser humano, ele é zoadaço, ele é mal pra caralho, tá? É isso que eu tô te contando. Se vocês deixarem os seres humanos rolarem como eles querem rolar, é esse tipo de doideira que vai acontecer, porque já não deixando rolar, esse tipo de doideira acontece, tá? Não, é o contrário. É a Bíblia que causa esse tipo de coisa. Porque o homem é bom. O homem é bom. E ele é corrompido. E por que ele é corrompido? Pelo que ele é corrompido? Pelas instituições. Dentre elas, a Bíblia. A Bíblia é uma dos grandes responsáveis por corromper a boa natureza humana. Ele preenche o checklist completo da visão de mundo irrestrita.
Mas isso não é um problema. Isso não é um problema. Isso é um problema para quem compartilha de uma visão de mundo trágica, porque a gente sabe onde que isso vai dar, a gente sabe onde que isso já deu, mas por si só, seria só ali um grande representativo da visão de mundo irrestrita e vida que segue. Nós falaríamos dele e vida que segue. O verdadeiro problema desse livro, o verdadeiro problema do Carl Sagan é o segundo ponto que nós vamos discutir agora. É a tentativa de transformar a ciência em religião. E para que você consiga pensar fora da sua caixinha racionalista e empiricista, que você foi condicionado a pensar assim, isso sim é um condicionamento, o homem naturalmente não pensa de forma empírica, foram necessários muitos anos, muitos séculos, para que nós conseguíssemos desenvolver um raciocínio analítico e desvincular esse raciocínio analítico do raciocínio sentimental, e agora isso domina tudo, e mesmo que você ache que não, você não consegue pensar de outra forma. A única forma que você consegue pensar é dentro dessas duas caixinhas. Para que a gente comece a explicar a ideia do Carl Sagan aqui, de ciências como religião, eu vou precisar que vocês abram a mente. Sem usar drogas, de preferência. Como que você pode abrir a mente? Senta aí, pega o seu café, respira fundo, embarca nessa noia aqui comigo, nessa noia que nós vamos conversar. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo pode ser validamente descrito a partir do que a gente chama de palco de ação e a partir do que a gente chama de lugar de coisas, tá? O mundo como palco de ação, ele é melhor expresso através das religiões, da literatura, das artes, dos mitos e de tudo aquilo que constitui o que a gente chama de humanidades. Não ficou claro, Debs? Não ficou claro. Vai ficar, calma. O mundo como lugar de coisas, ele é melhor expresso através do que a gente convencionou chamar de métodos científicos, através do que pode ser objetivamente alcançado através do empirismo, tá? Ou do pós-empirismo, aí, chame como quiser chamar. O mundo como lugar de coisas é esse mundo que a gente consegue destrinchar, que a gente consegue categorizar, desnudar através do método científico e passar a prova através desse mesmo método. E esse mundo é um mundo cada vez mais preciso e cada vez mais eficaz na utilização dos objetos, Esse mundo é um mundo que não tem valoração das coisas. Um átomo, ele não é bom, ele não é ruim. Por não ser bom e por não ser ruim, ele não consegue guiar a sua vida. Ele não consegue guiar a sua ação. Porque tudo que você faz, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, a forma com que você vive a sua vida é necessariamente guiada por padrões do que é certo e do que é errado. Você faz o que você acha que é certo. E ainda que você faça o que é errado, você sabe que é errado. E você sabe que aquilo vai te trazer consequências ruins. O que é o certo e o que é o errado, no final das contas? É o que a gente chama de moralidade. A moralidade, ela só existe dentro do palco de ação. E é por isso que o mundo como um palco de ação e o mundo como um lugar de coisas, eles coexistem e tudo que existe tem essa natureza necessariamente dual. Tudo existe dentro de um palco de ação e tudo que existe dentro do palco de ação, quase tudo que existe dentro do palco de ação, é meio que um diagrama de Venn assim, aí tem tipo o palco de ação aqui e o mundo como um lugar de coisas dentro do palco de ação. Debs, ainda tá super confuso. Tem uma metáfora que você pode usar pra deixar isso mais claro. Imagine uma criança que tá descobrindo o mundo. E essa criança, ela encontra um vaso de cristal em cima da mesa. E ela encosta no vaso de cristal. Ela sente que é duro, ela sente que é frio e ela consegue perceber a natureza material daquele vaso. Ao mesmo tempo que ela encontra nesse vaso, ao mesmo tempo que ela encosta nesse vaso, a mãe dela sai gritando da cozinha, desesperada, falando: não encosta nesse vaso!
bate na mão da criança e fala assim, mal, o vaso faz dodói, tal. Ao mesmo tempo que ela percebeu a natureza material desse vaso, ela percebeu o que esse vaso significa dentro daquele contexto específico. Ou seja, ela percebeu que aquele vaso é mal, que aquele vaso é ruim. As crianças e as mentes pré-científicas percebiam o mundo exatamente assim, exatamente assim. E isso é parte da magia, isso é parte da magia do mundo. As crianças, elas não conseguem distinguir a natureza material da natureza que está lá no palco de ação. Elas acham que tudo é a mesma coisa. E por isso que para elas o mundo é mágico e é fantástico. O homem da Idade Média estava inserido dentro de um mundo que era exatamente assim. Exatamente assim. O Jordan Peterson, na verdade o Carl Jung, resgata os escritos dos alquimistas que faziam ciência, né, na época da Idade Média. E lá naqueles escritos, a mente dos caras funcionava de uma forma tão diferente da nossa que é até difícil a gente entender o que os caras querem falar. Quando eles estão investigando a natureza material do Sol, por exemplo, eles começam a falar que o Sol é mau porque é quente e o vermelho também é quente, então vingativo ou algo parecido. A mente da Idade Média confunde as ideias que estão dentro do palco de ação e as ideias que estão dentro do mundo como um lugar de coisas, tá? Mas, se você quer descobrir o que uma coisa verdadeiramente é, você precisa descobrir o seu significado potencial dentro desse contexto particular. E só mais particularmente determinar essa natureza material dessa coisa que a gente está discutindo aqui. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Se você ficar só no mundo como um lugar de coisas, e se você ficar só no mundo como um palco de ação, você não vai ter o que precisa para viver no mundo de 2020, no mundo moderno, tá? Os elementos só significam alguma coisa dentro do palco de ação. O que é significar, gente? É sentido. É sentido. É as coisas fazerem sentido. Que é uma característica da narrativa, dos mitos, e não do pensamento científico, tá? O pensamento científico só descreve as coisas não fazem sentido dentro do pensamento científico. E onde a gente pode perceber isso mais? A gente pode perceber isso quando a mente moderna acredita que superou esses domínios da magia. A mente moderna acredita que o mundo assombrado pelos demônios ficou para trás, ou deveria ter ficado para trás. E se não ficou para trás, é uma bobagem que precisa ser superado, como é a ideia que o Carl Sagan quer falar aqui. Só que o Carl Sagan não percebe, na verdade ele percebe, e ele deixa de te contar porque isso faz parte do tipo de manipulação que ele quer fazer, que a ciência não explica as sensações que as coisas nos causam, e essas sensações são reais. A ciência não explica uma poesia, por exemplo. A gente cai sobre o encanto da experiência todas as vezes que a gente, por exemplo, atribui a nossa frustração, a nossa agressividade, a devoção, o desejo a uma pessoa, a uma situação que figura como uma causa dessa agitação. O homem moderno, ele não é objetivo nem se ele quisesse. E graças a Deus por isso. Imagina que mundo chato que seria um mundo objetivo. Imagina que um mundo chato sem a existência do palco de ação. Não existiria arte, não existiria literatura, ou caso existisse, seria aquele realismo soviético que é um negócio manipulado e fraudado. O Jordan Peterson explica que, por exemplo, a gente ainda se sente impressionado quando a gente está próximo de uma figura poderosa. Um ídolo, um superstar, um ator, um líder político, cientistas, se encontrasse o Carl Sagan, se mijariam nas calças de devoção. Porque essas pessoas incorporam de uma forma razoável os valores, ideias que nos protegem da desordem e nos lideram. Os valores e as ideias que só existem dentro do palco de ação. Assim como o homem medieval,
A gente não precisa nem da presença da pessoa, basta a existência do ícone. Eu dei o exemplo na live passada do capacete do Ayrton Senna ser leiloado a milhões e milhões de reais. Pode ser lavagem de dinheiro? Pode ser lavagem de dinheiro, mas o que a gente pode dizer se não for lavagem de dinheiro? É que basicamente o Ayrton Senna incorpora esses valores que existem e que as pessoas acham que são valores a serem seguidos, tá? A mente humana é natural, ou essa mente anterior à experimentação, está preocupada com o sentido, que é o que guia a nossa ação, tá? E como eu expliquei, para o homem medieval, ser religioso, então, não era uma questão de fé, era uma questão de fatos. Porque foi só a mente experimental que conseguiu remover a comoção dos objetos para conseguir analisar esses objetos de uma forma razoavelmente imparcial e manipulá-los de uma forma diferente. Qual que é a conclusão? O mundo que a gente vive hoje é um lugar diferente do mundo que um cara que viveu há 500 anos atrás vivia. Se o mundo que a gente vive hoje é um mundo diferente que esse cara que viveu há 500 anos atrás vivia, imagina se ele não é diferente do cara que viveu durante o tempo dos Sumérios, por exemplo. São mundos diferentes. O Carl Sagan chama esse mundo antigo do mundo assombrado pelos demônios. E é isso que o Peterson fala. A mente moderna, ela fala assim, não, esse mundo novo aqui, esse mundo que está sempre preocupado com o lugar de coisas exclusivamente, é um mundo descoladinho, é um mundo legal. Enquanto tudo que veio antes, enquanto todos os milhares e milhares de anos que vieram antes, é arcaico, é descartável, é senso comum, não pode ser levado a sério. Mas mais do que isso, é mentira. É mentira. O que o Carl Sagan fala aqui? Que a verdade é a verdade somente se for científica. Ou seja, o mundo que as pessoas viveram até o Carl Sagan aparecer, ou até o Francis Bacon aparecer, era mentira. Ele não consegue perceber que o palco de ação é tão verdade quanto o mundo como um lugar de coisas. Sabe por que é tão verdade quanto? Porque todo mundo acha que beleza é subjetiva, até tá perto de uma mulher bonita e não conseguir conversar com ela. Essa mente que acha que é científica, ela vive se confrontando com sensações que ela não consegue explicar. Uma sensação de perplexidade frente a alguma coisa muito bonita, chorar ao assistir um filme bonito. Mas o Jordan Peterson vai além. O Jordan Peterson, ele toca um pouco mais na ferida. Ele usa o Nietzsche. O mundo assombrado pelos demônios foi varrido pela ciência. Por quê? A partir do surgimento da ciência, a religião não consegue mais explicar o mundo como lugar de coisas. A religião, ela não consegue mais explicar, ela não consegue mais pegar os objetos e analisá-los objetivamente, assim como a ciência faz. Ela não é mais capaz disso. Então, tudo que o homem medieval conhecia veio abaixo, porque aquele era o único mundo que ele conhecia, certo? E um mundo inteiramente novo foi apresentado. O mundo assombrado pelos demônios foi varrido pela ciência. A gente deixou de acreditar que tudo aquilo que estava no palco de ação nem só não era verdade, como a gente não consegue nem entender como pôde, em algum momento, ser verdade para os nossos antepassados. A gente zomba dos nossos antepassados por isso, tá? Ou assim parecia. Sabe por quê? Porque caso isso fosse verdade, caso esse mundo tivesse sido varrido pela ciência, significaria que a moralidade formada em cima desses mitos também deveria desaparecer, à medida em que essa crença, nessa ilusão confortável, né, assim que os cientistas chamam a religião, essa ilusão confortável fosse sumindo. O que o Nietzsche fala? Quando você abre a mão do cristianismo, você também abre mão do direito à moralidade cristã.
O cristianismo é um sistema, um pensamento consistente e uma cosmovisão completa. Se você rompe com a ideia fundamental, que é a crença em Deus, então, meu amigo, você quebrou a parada toda e fica sem nada em mãos. Se os pressupostos dessa teoria são invalidados, sustentava Nietzsche, especificamente, então a teoria deveria ser invalidada. E é por isso que o Nietzsche fala assim, nós matamos Deus. Matando Deus, a gente não pode mais se pautar na moralidade cristã. A gente precisa criar uma nova moralidade. E a ideia que o Nietzsche fala é, cada homem deverá ser capaz de criar o seu próprio conceito de certo e errado do nada. Do nada. Você vai definir o que é certo e o que é errado por você mesmo. Você não pode mais se pautar na moralidade cristã. Gente, o que é a moralidade cristã? Pra gente resumir aqui. São os 10 mandamentos. É o não matarás, o não roubarás. Você não pode mais acreditar nisso. Você vai ter que construir a sua própria moralidade, combinado? Só que aconteceu um pega aí. A ideia do Nietzsche não se concretizou nesse ponto, ou ainda não se concretizou, né? Apesar da ciência ter varrido os pressupostos da religião, né, no lugar de coisas, a teoria ainda vive. Os fundamentos da moral cristã, judaico-cristã, que o Peterson chama, continuam a governar cada aspecto do comportamento individual ocidental. Porque quando uma injustiça é cometida, quando alguém assassina alguém da sua família, você ainda clama por justiça. Você pede por justiça. E você quer que esse assassino seja punido. Isso é um dos fundamentos da moralidade cristã. Vou fazer uma pausa aqui, porque eu fiz uma pergunta boa. A Carta de Direitos Humanos não superou a moralidade cristã? Você precisa entender uma coisa. A gente não consegue construir um sistema complexo de moralidade escrevendo letrinhas no papel. Esse sistema complexo de moralidade, ele só surge, ele só aparece no palco de ação a partir de mágica. Na verdade, ninguém sabe como surge, tá? É uma combinação de tradição, de história, de coisas que acontecem durante essa história, de mitos, de religião, de tudo que compreende essa humanidade. O que a Carta de Direitos Humanos do Iluminismo marca? Marca a ascensão da individualidade que já existia na Bíblia. Se você perceber, as comunidades que não são cristãs, elas são muito mais coletivistas que nós do Ocidente. E nós somos individualistas também porque durante a história esse tipo de qualidade se sobreveio à qualidade comunitária, mas porque isso foi permitido pela moralidade que já existia anteriormente. Por que você acha que na Índia é tão difícil romper com sistemas de castas? Apesar da Inglaterra ter se enfiado lá durante séculos. Porque a base da moralidade deles não é cristã. É diferente, entendeu? Então, não é escrevendo letrinhas no papel que você vai conseguir construir um sistema de moralidade complexo, compartilhado por uma sociedade, tá? Essa foi uma boa pergunta. Valeu. Por que eu sei que se você é ateu, você continua compartilhando dessa moralidade cristã? Principalmente da moralidade cristã individualista, de considerar um indivíduo em si mesmo desassociado da sua comunidade ou dos grupos ao qual ele pertence. Porque o próprio Carl Sagan, apesar de passar o livro inteiro batendo nos demônios, que ele diz que nós precisamos superar, continua acreditando nisso, continua pautando as suas ideias de certo e errado nessa moralidade. Em outro livro, no livro Billions and Billions, Bilhões e Bilhões, ele está discutindo o aborto. Aí eu achei interessante, eu falei assim, vamos ver um ateu discutindo aborto? Porque se ele acredita que a verdade é a verdade da ciência, a única coisa que ele poderia falar é: a ciência não consegue definir o que é vida, ou quando começa a vida. A ciência não consegue, de forma definitiva, dizer quando a vida começa.
se degradeia e agora a partir dessa evidência científica, certo? É claro que ele vai palpitar aqui errado, mas o que eu quero focar não é isso não. Ele fala assim, por que o argumento de que as mulheres têm direito ao seu próprio corpo e por isso elas podem fazer o que quiser é um argumento ruim? Porque as mulheres não podem assassinar outras pessoas com o seu próprio corpo, tá? Por que elas não podem assassinar outras pessoas com o seu próprio corpo? Porque por consenso, que consenso é esse, Carl Sagan? Que consenso é esse? Por consenso, que consenso é esse? Todos nós achamos apropriado que existam proibições contra o assassinato e que esse crime seja passível de punições. Chablau, refutado. Tá aqui. O sistema de moralidade cristão ainda vive. Eu até saí aqui do negócio, peraí. Mesmo a ciência tendo matado Deus, pro Nietzsche, porque as pessoas continuam pautando as suas definições de certo e errado nesse mesmo sistema de moralidade. Então, o homem moderno, ele se encontra num dilema. Ele vive como se a vida não fizesse sentido, como se não existisse o palco de ação, que é o que dá sentido para as coisas, mas, ao mesmo tempo, ele não se mata. Porque, pensa só comigo, isso aqui, quem quiser se aprofundar um pouco mais, procura um livro que chama O Mito de Sísifo. Agora eu falei o nome certo, foda-se. Do Albert Camus. É uma filosofia existencialista que vai discutir exatamente essa questão do suicídio. Por que as pessoas não se matam? Já que a vida não tem sentido. Se tudo é material e o material não consegue dar sentido a nada, o suicídio é a única saída. Não tem por que você tá aqui sofrendo, passando aí por essa perrenga que o seu próprio corpo está te colocando por causa de um monte de ligações químicas e etc e tal, tá? Então, o nosso comportamento ainda é moldado pelas mesmas regras míticas. Não matarás, que guiaram os nossos ancestrais por milhares e milhares de anos, sem o benefício do pensamento empírico formal. Isso significa que essas regras são tão poderosas, ou tão necessárias, pelo menos, que elas mantêm a sua existência e expandem o seu domínio, porque cada vez mais até as civilizações orientais são cada vez mais individualistas, né? Até a China cedeu ao individualismo, mesmo na presença de teorias explícitas que solapam a sua validade. Isso é um mistério. Isso é mágica. Isso é mágica. O cosmos descrito pela mitologia não é o cosmos dele. Quando os mitos, eu incluo aqui as religiões, estão falando da criação do universo, ele não está falando do universo material descrito pela ciência moderna. Mas, nada obstante, isso não significa que esse cosmos não seja verdadeiro ou real. A gente não encontrou Deus no céu ou o diabo no inferno dentro da ciência porque a gente não entendeu onde o céu e o inferno devem ser procurados. É isso, cara, é isso. Nós não sabemos do que os nossos ancestrais estavam falando, o que não é surpreendente, porque eles também não sabiam no sentido racional da coisa, no sentido que a nossa mente empírica consegue racionalizar. O mito de criação sumérico, por exemplo, diz que o mundo surgiu de um mar primordial, e esse mar primordial era a mãe de todos, e o céu e a terra foram separados por um ato de Deus. Abraão era sumérico, caso vocês não saibam. O que isso significa? A gente não sabe, mas a nossa ignorância abismal não é tratada com uma cautela que seria devida. A gente simplesmente assume que esses mitos tinham uma função equivalente e, dessa forma inferior, metodologicamente falando, às descrições empíricas. O mundo dos sumérios não é um mundo que está dentro do lugar de coisas, como nós conseguimos construir no presente. Os mitos não são uma forma primitiva de ciência, são fenômenos diferentes. A ciência pode ser considerada, a descrição do mundo no que concerne os seus aspectos que são consensualmente compreendidos, ou a especificação do modo mais efetivo para atingir determinado fim. E os mitos podem ser melhor descritos como uma descrição do sentido do mundo para a ação. O universo mítico é um lugar para agir, um lugar para sentir, não um lugar para descrever.
A gente não entende a mente pré-científica, que nos trouxe até aqui, veja bem, que nos trouxe até aqui. Então a gente tenta explicá-la nos termos que a gente entende, nos termos da ciência. E como a ciência não consegue explicar o palco de ação, a gente descarta. Cara, então isso é uma grande bobagem. Então, gente, é uma grande bobagem. A gente está tão acostumado com o pensamento científico, ou a gente acha que está, e a gente o considera de extrema importância, assim, que a gente tende a presumir que ele consegue abranger tudo o que existe. A gente presume que outras formas de pensar são aproximações do pensamento científico, mas isso não é verdade, tá? Pensar envolve de uma forma muito mais fundamental uma valoração. Você precisa descobrir as implicações do comportamento humano. Isso significa que quando eu digo categorizar no palco de ação, eu preciso determinar o que essa coisa significa para o nosso comportamento. Lembra lá da história do vaso? Como que a menininha, como que a criança define o seu comportamento? Ela precisa entender como que esse comportamento tem uma implicação no mundo como um palco de ação. Deu para entender? Ou seja, a categoria sumérica do céu é um fenômeno com implicações para o comportamento. E o mesmo pode ser dito da categoria terra. E é isso que faz desse mito sumérico uma deity, né? Que são deuses ou entidades. Tá? Por que eu estou fazendo esse rolê todo? Porque você precisa, para você entender o porquê que o Carl Sagan está errado, você precisa começar a pensar diferente. E mais do que pensar diferente, você precisa começar a entender que você precisa aprender a pensar diferente. E por que eu tenho certeza que o que eu tô falando é verdade? Por que eu tenho certeza que o Carl Sagan está errado? Olha só minha prepotência. Porque o próprio Carl Sagan, ele precisou trazer o palco de ação para dentro da ciência. Alguém perguntou aqui, como fica a imaginação de um racionalista? Não existe mais? Existe. E ele fica brigando contra ela todos os dias. E para parar de brigar, o que o Carl Sagan faz? Ele tenta superar a religião com a sua própria religião. E é por isso que os materialistas criam aquela ideia da imanência. Eles tentam trazer o sentido do mundo para a matéria. E é por isso que o Carl Sagan, especificamente, faz uma coisa ainda mais burra. Ele tenta transformar a ciência na sua própria transcendência. Não é nem imanência o conceito do Carl Sagan. Não é nem que ele fala que tudo pode ser compreendido dentro da matéria e isso é o que dá sentido para as coisas. Não. O Carl Sagan, na verdade, ele faz uma tentativa muito mal sucedida de criar um neopaganismo. A natureza sendo Deus, o cosmos, de uma forma mais abrangente, sendo Deus. E agora nós vamos com calma, porque isso costuma arrepiar os cabelos dos cientificistas que acham que não tem religião. Qual que é o problema do Carl Sagan fazer isso? É porque eu odeio neopaganista? Porque eu odeio paganista? Véi, caguei. Tipo assim, eu tô nem aí pra sua crença, sabe? Você pode ter a crença que você quiser. Sabe qual que é o meu problema? O meu problema é essas pessoas acharem que não tem crenças, acharem que não tem religião e começarem a apontar o dedinho para as religiões alheias e falar assim, não, porque a tia que frequenta a igreja neopentecostal do lado aqui da minha casa, ela é uma imbecil, uma ignorante, ela acredita em coisas que não existem. Enquanto essas pessoas também acreditam em coisas que não existem, mas existe, tá? Né? Porque o palco de ação não pode ser objeto do método científico, porque ele não existe. É esse o meu problema, porque esse tonzinho arrogante vem da ideia de que eles têm a verdade. Então, logo, por consequência, as outras pessoas estão erradas. E por que eu tenho essa verdade? Porque a minha verdade é a verdade científica que pode ser comprovada. Enquanto a tia neopentecostal não pode comprovar a verdade dela. Então, por isso, eu sou superior a ela. Vamos lá?
Como que o Carl Sagan define a sua religião? Como eu disse, 2 primeiros capítulos do Mundo Assombrado pelos Demônios. A primeira coisa que ele precisa fazer é dizer que a ciência tem a verdade. Mas a ciência não tem a verdade. Assim como o cristão não tem a verdade. Existe a verdade, ela está em algum lugar lá fora, no cosmos, e tudo que a gente pode fazer é incessantemente ir atrás da verdade. Mas nós nunca chegaremos lá. Nós nunca chegaremos lá. Assim como o limite nunca... a concepção de limite matemático, entendeu? Você se aproxima cada vez mais, mas você nunca chega lá. Para o cristão, você nunca vai chegar à verdade de Deus porque nós somos pecadores, certo? E para o Carl Sagan, porque nós estamos atolados no erro. Estamos atolados no erro. E por estarmos atolados no erro, tudo que a gente pode fazer é tentar uma aproximação da verdade, do verdadeiro conhecimento. Continuamos. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é, de fato, definir aí esse conceito de verdade dele, tá? Mas ele precisa copiar mais coisas do cristianismo para as coisas fazerem sentido, tá? Ele fala que foi a ciência que deu ao homem o dom da vida, porque a ciência nos trouxe longevidade. Então, por nos trazer longevidade, essa dádiva preciosa que a ciência com C maiúsculo nos deu, foi o que proporcionou à humanidade nada mais, nada menos do que o dom da vida. E existe uma batalha, isso é Gênesis, né, gente, tá? Existe uma batalha constante entre as medidas microbianas e as contramedidas humanas. Existe uma batalha constante entre o bem e o mal. Vai somando as coisas. Tem um trecho que ele fala aqui que é muito engraçado, porque serve tanto para a ciência quanto para... Todas as coisas que ele escreve nesses 2 capítulos, basta que você substitui ciência por religião ou natureza por Deus, que as coisas passam a fazer sentido. Nós precisamos reconhecer que a ciência trouxe coisas ruins também, certo? As ciências causaram coisas ruins. Ele cita aqui, en passant, as coisas ruins que as ciências trouxeram. Mas nós não podemos simplesmente concluir que a ciência coloca poder demais nas mãos de tecnólogos moralmente fracos ou de políticos corruptos e ávidos de poder, e tomar a decisão de que precisamos livrar-nos dela. As vidas salvas pelos progressos da medicina e na agricultura são muito mais numerosas do que as perdidas em todas as guerras da história. Vamos brincar? Vamos substituir? Mas não podemos simplesmente concluir que a religião coloca poder demais nas mãos de tecnólogos moralmente fracos. Tecnólogos substitua aqui por escolásticos, sei lá, moralmente fracos, ou de religiosos corruptos e ávidos por poder, e tomar a decisão de que precisamos nos livrar dela. As vidas salvas por Deus são muito mais numerosas do que as perdidas em todas as guerras religiosas da história, digamos assim. Comecem a encontrar os paralelos entre a narrativa religiosa e o que o Sagan está falando aqui. Continuando, qual que é a maior ameaça à religião da ciência? São os falsos profetas. São aquelas pessoas que estão pregando a pseudociência. E eles são numerosos, olha só. Eles parecem usar os métodos e as descobertas da ciência. O que os falsos profetas falam, gente? Os falsos profetas parecem usar a palavra de Deus, né? Embora, na realidade, eles sejam infiéis à natureza da ciência, à sua natureza. Então, uma das grandes ameaças à ciência são os falsos profetas. A ciência nos leva a compreender o mundo como o mundo é na realidade, em vez de como nós desejaríamos que fosse. E as suas descobertas não podem ser, em todos os casos, imediatamente compreensivas ou satisfatórias.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Ninguém conhece os desígnios de Deus, mas eles são sempre melhores para nós, né? A ciência é muito simples, e aqui eu esbocei, porque existe a ideia da simplicidade de Deus. Digita aí, simplicidade de Deus no Google. É uma ideia da teologia cristã, tá? E a ciência é muito simples, assim como Deus é simples. Quando a ciência se torna complicada, em geral, é porque o mundo é complicado. Por que o mundo é complicado? Porque o mundo está atolado em pecado ou em erro, né? Ou porque nós é que somos complicados. Quando a gente não entende Deus, não é porque Deus está errado, é porque nós não entendemos os seus desígnios. Quando nos afastamos assustados da ciência porque ela nos parece difícil demais ou porque não fomos bem ensinados, abrimos mão da capacidade de cuidar do nosso futuro. Mas quando nós ultrapassamos essa barreira, quando as descobertas e os métodos da ciência se tornam claros para nós, quando compreendemos e empregamos esse conhecimento, sentimos uma profunda satisfação. Satisfação. Quando a gente conhece a palavra revelada, nós também sentimos uma profunda satisfação. Isso vale... Essa aqui me pegou também. Isso vale para todo mundo, mas sobretudo para as crianças, porque é delas o reino dos céus. Quando as coisas da ciência adquirem sentido, maravilhas profundas nos são reveladas. A palavra revelação, novamente sendo usada. Escutando o conselho de que podemos assintoticamente nos aproximar da verdade sem jamais alcançá-la em sua plenitude, lembra daquela foto do quadro do Michelangelo, que tem o Adão tentando encostar em Deus e faltando só esse pouquinho? Essa é a imagem que me vem à cabeça. Em seu encontro com a natureza, com N maiúsculo, a ciência invariavelmente provoca um sentimento de reverência e admiração. Gente, as qualidades materiais das coisas não provocam um sentimento de reverência e admiração em coisa nenhuma. Que reverência e admiração você tem por uma mesa? Por uma mesa? Nada. O próprio ato de compreender é uma celebração da união, da incorporação, ainda que numa escala muito modesta, a magnificência do cosmos, com C maiúsculo. E ao longo do tempo, o desenvolvimento cumulativo do conhecimento em todo o mundo converte a ciência em algo que é quase como uma meta-inteligência, uma inteligência que está acima de tudo e de todos, capaz de ultrapassar as fronteiras das nações e das gerações. Espírito, entre aspas, vem da palavra latina que significa respirar. O que respiramos é o ar, que é certamente a matéria, por mais fina que seja. Apesar do uso em contrário, não há na palavra espírito nenhuma inferência necessária de que estamos falando de algo que não seja matéria, ou de algo que esteja fora do domínio da ciência. De vez em quando, sinto-me livre para empregar a palavra. A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. Em determinado ponto do livro, ele fala assim: a ciência não consegue descrever como as coisas devem ser. Ela só consegue descrever como as coisas são. Como as coisas são. Então, como que essa ciência que não consegue descrever o mundo como ele deve ser, pode ser uma fonte profunda de espiritualidade? Isso é um contrassenso. Então, quando reconhecemos o nosso lugar na imensidão de anos-luz e no transcorrer das eras, quando compreendemos a complexidade, a beleza, a sutileza da vida, então o sentimento sublime, de misto de júbilo e humildade, é certamente espiritual. Como também são espirituais as nossas emoções diante da grande arte, da música e da literatura, ou de atos de coragem altruísta exemplar, como de Mahatma Gandhi, é claro que ele citou Martin Luther King aqui também.
A noção de que a ciência, eles têm até os seus próprios profetas, certo? A noção de que a ciência e a espiritualidade são de alguma maneira mutuamente exclusiva presta um desserviço a ambas. E por que você não pode encontrar esse sentimento de reverência e admiração que está dentro do palco de ação nas religiões comuns? Ele explica também que a gente não pode encontrar isso nas religiões comuns porque as religiões não passam pelo crivo do método científico. Por exemplo, uma religião como a católica, que é um pouco mais fixa. Além do teste da vida cotidiana, além do pequeno teste da vida cotidiana, quem verifica sistematicamente as circunstâncias em que os ensinamentos religiosos tradicionais talvez já não se apliquem? Que sermões examinam imparcialmente a hipótese de Deus? Que prêmios os céticos religiosos ganham das religiões estabelecidas, ou nesse aspecto, que recompensas os céticos sociais e econômicos recebem da sociedade em que vivem? Ou seja, as religiões, elas não têm o método científico, ou seja, as religiões, elas não possuem, as religiões tradicionais, e não a religião que o Carl Sagan tem, não possuem a verdade. A verdade. Porque a verdade é só aquela que pode ser objeto do método científico. É claro que uma vez que ele tenha definido a sua própria religião, ele vai percorrer o resto do livro desqualificando as demais religiões, porque é isso que religiosos fazem, né? Se eu estou certo e os outros estão errados, eu preciso mostrar que os outros estão errados. Então é isso, é a partir daí que o Carl Sagan começa essas definições de ciência como religião. Referências para vocês pesquisarem que falam sobre isso também. Tem um livro que a gente está discutindo esse mês na Twitch, que é o Ortodoxia do Chesterton, que explica o porquê que religiões como essa aqui, que podem ser quase consideradas um neopaganismo, são erradas, não são suficientes para guiar a sua vida, não são bons sistemas de moralidade. Caso você siga esse sistema de moralidade, as coisas darão erradas. E tem o livro do Eric Voegelin, onde ele vai discutir as religiões políticas. É um pouco diferente do que o Carl Sagan faz aqui, mas também é válido, tá? Esse vídeo aqui eu vou cortar e vou subir para o YouTube como vídeo para todo mundo poder ter acesso, não só quem recebeu os subs, mas caso você queira dar os subs aqui e ajudar a financiar o canal e ajudar a trocar o meu computador, que é um computador da Xuxa, por um computador decente, fique à vontade. Quem quiser se inscrever também no nosso Clube Bocó, é só acessar o www.clubebocó.com.br e ajudar a financiar o canal e entrar nessa discussão de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais didática. Quem participa do clube confirma a efetividade dessa discussão. O livro do Voegelin é o Science, Politics and Gnosticism, que está só em inglês, mas é 100 páginas, fininho. Não é tão difícil como andam pregando por aí, a partir do momento em que você consegue diferenciar o palco de ação como lugar de coisas. E é claro que a grande referência continua sendo o Maps of Meaning, do Jordan Peterson, que infelizmente a tradução da Realizações antiga está muito ruim. Eles revisaram a tradução, eu não sei como que está a nova resolução, mas confira aí os 2 primeiros capítulos desse livro aqui, que condensam a nossa discussão. No resto dos capítulos, o Jordan Peterson vai tentar resgatar o palco de ação. Ele vai tentar ressignificar os mitos para o homem moderno, ou buscar novamente o significado dos mitos para o homem moderno. Então, para a nossa discussão inicial aqui, são só os 2 primeiros capítulos, o prefácio também é interessante. Referências dadas, obrigada pela participação. Eu espero que vocês estejam com a gente aqui no próximo vídeo.